e chamar o próximo apresentador, que é o senhor Geraldo Borim, da Cocal, que vai abordar o tema A Usina Completa. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à STAB pelo convite. É um prazer estar aqui novamente, junto com os amigos, para compartilhar um pouco da nossa experiência. Nesta apresentação, estará comigo também o Vinícius Aguiar, que é o nosso gerente de planejamento e controle de processos, ele vai estar me ajudando. Ele tem participado ativamente dos temas que iremos abordar hoje, trazendo contribuições tanto sob o ponto de vista operacional, quanto do ponto de vista estratégico. É também um reconhecimento pelo trabalho que ele vem desenvolvendo e aí também um processo de formação das pessoas que a Cocal vem desenvolvendo. Vamos iniciar falando sobre as ações que estamos conduzindo na área de segurança do trabalho e os resultados alcançados. Ressalto que a Cocal trata este tema como prioritário, considera uma excelente iniciativa abrir a palestra com esse assunto. É notório que o setor tem desenvolvido ao longo do tempo, mas ainda falta muita coisa a se acrescentar, a se desenvolver. Em seguida, farei uma breve apresentação institucional da Cocal e logo depois entraremos no tema principal da palestra, Usina Completa, compartilhando um pouco de nossa experiência nos últimos anos em busca de extrair o máximo potencial da cana-de-açúcar. Por favor, Vinícius. Okay. Então, o tema, usina completa, aproveitando o máximo potencial energético da cana-de-açúcar. Nós vamos primeiramente fazer o contato de segurança, o Vinícius vai fazer essa parte, em seguida eu assumo o restante da palestra. Bom dia a todos. Bom, falando um pouco de segurança, dando continuidade no que os colegas Wilson e Ricardo já apresentaram, nós iniciamos os trabalhos na Cocal por volta de 2017 de forma mais focada, também por meio de um diagnóstico, junto ali com a antiga Dupont, atual DSS, e todos os trabalhos e ações aqui listadas contribuem para que a gente tenha um avanço nos nossos números e principalmente no clima organizacional relacionado à segurança. Acho que um ponto a destacar é a visibilidade de tratativas para os desvios, principalmente ali na base da pirâmide de Bird, que é de conhecimento de todos nós, e conseguirmos mitigar aí, então, os possíveis depois incidentes e acidentes. A seguir, a gente consegue ver a evolução que nós tivemos com essas práticas. Estamos atualmente na unidade Paraguaçu Paulista com 1.906 dias sem acidentes com afastamento e 1.311 dias sem acidente com afastamento na unidade de Narandiba. Quando a gente olha um outro aspecto importante de ressaltar é o reconhecimento tanto dos gestores quanto das equipes que conseguem ter um melhor avanço nesse aspecto. Okay, obrigado, Vinícius. Indo agora um pouco, eu gostaria de falar um pouco sobre o setor, são dados específicos do setor, que eu acho importante a gente trazer. Nós temos 360 usinas no setor como um todo, produzimos hoje 37 bilhões de litros de álcool, 676 milhões de toneladas de cana são processadas, com 44 milhões de açúcar e 21 milhões de geração total em megawatts. A produção de açúcar de cana ao longo do tempo, hoje nós temos a maior parte das usinas localizadas no centro-sul, então praticamente aí 92% das usinas estão centralizadas no Brasil, na parte centro mais sul. Esse é um dado que eu gosto de trazer volta e meia para que tenhamos ciência do quanto a cana-de-açúcar ocupa no Brasil, na área total de 850 milhões de hectares, a cana-de-açúcar ocupa apenas 1,2% da área. E aí os demais, com área de pastagem, 31%,
infraestrutura 4%. Sobre o aspecto institucional, apresentando um pouco a COCAL. A COCAL, ela, juntamente com o Grupo Germânica e as Fazendas Bartira, fazem parte do Grupo Família Garmes, que são 4 acionistas, o Carlos Ubiratã Garmes, o Marcos Garmes, a Yara Garmes e o Evandro Garmes. Então, hoje é a composição do nosso grupo. Nós temos mais de 40 anos, completamos esse ano 45 anos de existência. Temos 2 unidades instaladas no oeste de São Paulo, ali próximo ao Paraná. A primeira unidade implantada, a unidade de Paraguaçu Paulista, e depois a unidade de Narandiba. Ambas as plantas estão em processo de ampliação. Esse ano, a gente deve processar algo em torno de 8,7 milhões de toneladas de cana. Com essa expansão, chegaremos, no ano que vem, a 10 milhões aproximadamente. E estamos em fase de aquisição, fase final de aquisição de 2 outros grandes projetos, que devem totalizar brevemente 16 milhões de capacidade de processamento. Na linha do tempo, a COCAL, ela nasce em 1980 com a planta de Paraguaçu, e eu gostaria de destacar aqui um ponto, que em 2015 começamos a estruturar a governança corporativa do grupo, e em 2017 foi quando nós fizemos o nosso primeiro planejamento estratégico. Foi aqui que nós definimos, dentre outras coisas, que estaríamos buscar tirar da cana-de-açúcar o máximo potencial energético que ela tem e diversificar os nossos negócios, tomando por base a cana, né? Em seguida, ao planejamento estratégico, então vem as plantas de novos produtos, biogás, levedura e CO2, o programa ESG, a primeira planta de energia solar e aqui, mais recentemente, em 2025, o estabelecimento que nós vamos estar aprofundando um pouco mais adiante, as parcerias com algumas empresas. A COCAL, ela é uma empresa que está na classificação do prêmio promovida pela GPTW, entre as 10 melhores empresas do setor do agronegócio para se trabalhar, e esse ano nós estamos entre as 100 melhores empresas para se trabalhar em pesquisa realizada junto aos nossos colaboradores. Vou falar um pouco agora sobre a economia circular. É um fluxograma onde a gente destaca aquilo que nós fazemos no sentido de aproveitar ao máximo o potencial da cana. Depois a gente entra um pouco mais no detalhe disso tudo. Então, a cana-de-açúcar, hoje nós temos o açúcar propriamente dito, eu não vou entrar muito no detalhe aqui, que é bastante conhecido para a grande maioria de vocês, o mel final, do mel final, juntando ao caldo da cana, o etanol, da cana também nós temos o bagaço, a palha, a energia elétrica excedente. Obrigado. E da produção de etanol, nós temos também o CO2, fazemos um processo de purificação e liquefação, isso no período de safra. Ainda no período de safra, do processo de etanol, nós extraímos o creme de levedura para a produção de levedura seca. Brevemente estaremos investindo numa planta de levedura autorizada. Hoje nós retiramos do processo um excedente ao redor de 40 gramas por litro de etanol processado. O etanol, todos nós sabemos, ele gera os CBIOS, né? A partir da cana-de-açúcar, desse processo do etanol, nós extraímos a vinhaça, que se junta à torta de filtro e a palha da cana, uma pequena parte de palha já em fase de teste, e destinamos ao processo de biodigestão para produzir o biogás.
Do biogás, no processo de purificação, nós fazemos a separação do CO2 para destinar à planta de purificação. Então, é muito importante aqui que essa planta, para que se tenha um preço melhor e contratualmente é exigido que ela trabalhe 12 meses no ano. Então, no período de entre-safra, nós purificamos o biogás, o CO2 obtido a partir daqui, e na safra do etanol. A produção, obviamente, na safra é maior e menor um pouco na entre-safra. Do processo do biogás também, nós, numa das plantas, nós produzimos a energia elétrica numa GD. Depois nós vamos detalhar um pouco mais. Aqui. O biometano que nós produzimos, parte dele é utilizado na secagem da levedura, parte é utilizado na frota, nós também vamos detalhar um pouco mais essa questão, e geramos os CBIOS da utilização do mesmo. Ok. Não estou me encontrando aqui, peraí. Me atrapalhei aqui um pouco, um minutinho só. Então aqui na parte do biogás também é importante dizer que além da energia elétrica, aquilo que é considerado como efluente do processo de biodigestão, nós classificamos como biofertilizante. Vamos poder falar também mais detalhadamente sobre isso. É um investimento que a gente vem fazendo em termos de pesquisa, não só em nível laboratorial, mas também em nível de campo. E, mais recentemente, em algumas fazendas, em 2 fazendas do grupo, propriamente dita, nós fizemos a instalação de placas de energia fotovoltaica. Nós quisemos entrar nesse negócio para entender como ele funciona, até que ponto é rentável. Então, basicamente, aqui é colocar nas fazendas que estão próximas à usina, num lugar que a gente consiga fazer um gerenciamento disso, e que esteja próximos de uma subestação. Ok. Acho que não está indo. Ok, aqui. Também, com a cana-de-açúcar, nós temos agora uma série de parcerias, são 2 parcerias, 2 grandes parcerias, que também será detalhado mais adiante, em Overdefense, cujos resíduos, no caso de uma delas, que é uma processadora de mel residual, nós fornecemos energia elétrica, através do mel residual, ela nos fornece uma vinhaça, e aqui já no período de entre-safra, inclusive. Essa vinhaça a gente gera biogás, e o resíduo também é incorporado ao que nós chamamos de biofertilizante. Okay. Opa. Voltar. Eu gostaria de destacar esse ponto aqui. Além de ter essas empresas que têm os seus resíduos, no caso da Lessafre, a vinhaça, e no caso de uma outra parceria com um grande criador de galinhas, poedeiras, que, enfim, põe os ovos, né? A gente tem uma série de resíduos. E esses resíduos, eles contribuem bastante na produção do biogás e também contribuem bastante para que a gente tenha a entrada de nutrientes para o solo, entre eles nitrogênio, potássio e fósforo. Então, temos aqui o esterco bovino, de algumas empresas próximas da gente, o esterco de galinha, que é uma grande granja que está sendo instalada,
temos uma parceria com algumas empresas que fornecem o resíduo sólido urbano, e são grandes empresas geradoras de resíduos, e também alguns outros resíduos industriais. Vini, por favor. Bom, essa imagem, ela ilustra de forma um pouquinho didática esse fluxo que o Geraldo acabou de mostrar, representando toda a economia circular da Cocal. E a gente vai entrar um pouco nos detalhes de algumas das plantas e das operações unitárias dos principais produtos acabados aqui, exceto açúcar, etanol e energia, que já é de conhecimento de todos. Iniciando pela planta de CO2 Food Grade, é uma planta pequena em tamanho, aproximadamente 2.500 metros quadrados somente. Ela fica anexa num local intermediário entre a usina de Narandiba e a planta de biogás de Narandiba também. Conta só com menos de 10 colaboradores e tem uma capacidade de produção de 48 toneladas por dia de CO2 liquefeito para utilização em indústrias alimentícias, principalmente aí de refrigerante e cervejarias. Olhando em um fluxo bem simples do processo, como o Geraldo comentou, nós temos duas origens desse CO2. Durante a safra, em dias de operação da fermentação, o CO2 proveniente da fermentação, até por conta da sua melhor pureza, ele é utilizado no processo. Durante as paradas por chuva e no período de entre-safra, a gente utiliza o CO2 do processo de purificação do biogás. Isso nos garante a estabilidade e uma operação linear durante 12 meses, o que favorece contratos e assim por diante, e a sequência da operação da planta. Quando a gente olha em capacidade durante a safra, a gente produz próximo da capacidade nominal da planta. Durante a entre-safra, esse número cai para próximo ali 15 toneladas por dia, e esse é o número flat de contrato, o restante comercializado de forma spot. Esse CO2, ele passa por um processo de lavagem em baixa pressão, depois um processo de compressão de 0,3 bar até 30 bar, seguido por uma lavagem em alta pressão, desodorização, principalmente por conta dos resíduos ali de vinhaça. O CO2 proveniente do processo de purificação do biometano, ele precisa passar por um processo de desodorização até um pouco maior, depois secagem, condensação. Para condensação, a gente utiliza a amônia, na qual a gente liquefaz o gás e aí a gente consegue armazenar. São dois tanques pequenos de armazenamento com capacidade de 30 toneladas somente, o que nos demanda um bom escoamento desses produtos e uma boa relação entre produção e a área comercial. Seguindo para a planta de levedura, que já é um pouco mais conhecida, algumas usinas já tem também um processo como esse. Também é uma planta pequena, aproximadamente 2.700 metros quadrados. A gente opera com aproximadamente 15 operadores também. É uma planta que tem capacidade de 40 toneladas por dia de produção de levedura inativa seca, a lis, e em breve estaremos aí trabalhando com também produção de levedura autolizada. Esse creme hoje, 100% da matéria-prima que essa planta recebe vem das duas unidades da própria Cocal, tanto Paraguaçu Paulista quanto Narandiba. Para Narandiba, esse creme de fermentação, esse fermento vai via tubulação, é uma planta que também fica muito próxima à fermentação. E quando a gente precisa levar creme da unidade Paraguaçu para essa unidade, a gente transporta via carreta. Esse creme passa por um tanque de maturação, é uma maturação rápida, aproximadamente ali 24, 28 horas, para potencializar o teor de proteína do produto final. Depois ele é diluído, centrifugado. Durante essa centrifugação a gente recupera a parte do etanol, retorna para o processo da fermentação da destilaria e esse creme já centrifugado segue para um processo de secagem. No nosso caso a gente utiliza um spray dry. Só trazendo algumas informações de energia solar que o Geraldo comentou, são em 2 municípios próximos ali a Presidente Prudente. A primeira unidade
foi no município de Pirapozinho, são 12 inversores e 3.540 placas, uma potência instalada de 1,5 mega. Já a segunda unidade, ela é um pouco maior, ela tem 4 vezes o tamanho da anterior, também é numa cidade próxima a Presidente Prudente, são 15 inversores e 9.720 placas, uma capacidade instalada de 5 mega. Com relação aos parceiros locais, que a gente denomina como parcerias over defense na Cocal, nós temos 2 grandes grupos. O primeiro grupo é a Lessafre, que é uma multinacional francesa, já tem vários anos de história, fundada aí em 1853, e comercializa os produtos em 180 países. Eles estão finalizando a implementação de uma planta que vai produzir fermento para utilização em panificação, anexa à nossa unidade de Narandiba. Com isso, a gente consegue fornecer o melaço durante a safra e a energia elétrica que eles vão consumir no processo. E o desafio que eles teriam com destinação do resíduo, a gente aproveita na planta de biogás. Acho que um ponto relevante comentar sobre a Lessafre é que durante a entre-safra, obviamente nós não temos vinhaça, e os biodigestores horizontais, que nós já vamos ver à frente, de certa forma ficam ociosos. Com essa parceria, eles estocam o mel durante a safra, produzem durante a safra. Enquanto estivermos com a fermentação parada, a gente consegue ter aqui o efluente deles, a vinhaça concentrada, para continuar com a operação dos biodigestores horizontais durante o período de safra, e na entre-safra a gente consegue também ter um efluente líquido para utilização nos biodigestores horizontais, até então ociosos. Com relação à outra parceria, é o grupo Shida, é um grupo instalado inicialmente no município de Bastos, também na região de Presidente Prudente, no extremo oeste paulista. O município de Bastos é um dos polos nacionais de produção de ovos, e eles estão instalando a unidade deles próximo a outra unidade da Cocal de Paraguaçu Paulista, anexa à planta de biogás. É uma estrutura grande, na qual nós forneceremos energia elétrica, e eles contarão com aproximadamente 1,8 milhões de aves para a produção de ovos, e, consequentemente, o esterco gerado por essas aves serão comercializados com a Cocal, e a gente vai conseguir fazer biogás nos biodigestores verticais. Entrando um pouco na planta de biogás e biometano, a nossa primeira unidade, a unidade de Narandiba, ela foi dimensionada para uma moagem da usina de 5.200.000 toneladas, na qual a gente trabalha com uma capacidade de 33 milhões de produção de biogás por ano. Esse biogás, praticamente metade dele é direcionado para upgrade e purificado, transformado em biometano. Esse biometano, 50% dele é transferido por meio de gasoduto até o município de Presidente Prudente, na qual a gente já vai entrar um pouco mais em detalhe, e o restante em um gasoduto interno, que vai para um posto de compressão, na qual a gente consegue abastecer, comprimir e abastecer caminhões e levá-los até os clientes finais. Parte também vai direto para a planta de levedura, como o Geraldo explicou. Em período pós-chuva, na qual a gente tem aquele creme ainda em maturação, conforme eu expliquei, caso a caldeira esteja parada, a gente consegue continuar um pouco a operação da planta de levedura utilizando o biometano. O restante do biogás, ele é destinado para motogeradores, para que a gente tenha a geração de energia por meio de comercialização de IGD. Essa é a nossa planta de biogás da unidade de Narandiba. São 4 biodigestores horizontais, que recebem a vinhaça inicialmente armazenadas em 2 lagoas buffer. Nós recebemos essa vinhaça vem via tubulação da usina, recebemos a torta via carreta e estocamos nos silos. Essa torta ela passa por biodigestores verticais, e todo esse gás depois ele se junta no processo de dessulfurização para remoção do H2S, e depois ele é dividido entre a purificação e os motogeradores, como eu falei. Um ponto de destaque é a relação entre a planta de biogás e a usina, seja no aspecto de manutenção, de apoio, mas também operacional no dia a dia. Um controle muito grande da umidade
da torta, que impacta diretamente no processo de silagem na planta de biogás, é importante, assim como o monitoramento das dosagens de insumos na fermentação, que pode impactar diretamente na qualidade da vinhaça que vai ser biodigerida e todo o processo para frente. Como eu disse, uma das saídas desse biometano produzido na unidade de Narandiba é por meio de um gasoduto que liga o município de Narandiba, passa pelo município de Pirapozinho e chega até em Presidente Prudente. São 68 quilômetros de gasoduto que interliga a nossa usina até o município de Presidente Prudente, e um destaque é que ele é o primeiro, Presidente Prudente, junto com Narandiba ali, é o primeiro sistema de distribuição exclusivo de biometano no mundo. Por que isso aqui foi feito, né? Primeiramente, um dos fatores é que é uma região, de certa forma, um pouco carente, e a gente pode ver, carente de gás, e a gente pode ver que isso se deve à distância do gasoduto que traz o gás da Bolívia, né? Então, por meio desse duto, hoje o município de Presidente Prudente já recebe biometano. Existem empresas pequenas, médias e grandes que já utilizam biometano, e recentemente também alguns condomínios residenciais de prédios e assim por diante passaram a utilizar o biometano em suas residências. Olhando para a unidade de Paraguaçu Paulista, é uma planta mais recente, iniciamos a operação dela em 2 meses aproximadamente, estamos comissionando os últimos equipamentos. O que se difere da planta inicial de Narandiba, basicamente é que 100% do biogás produzido ele vai ser levado para o processo de upgrade e comercializado como biometano. No caso de Paraguaçu, nós não teremos os motogeradores para geração de energia elétrica. E outra informação relevante é que parte das alimentações, principalmente sólidas, elas são provenientes de originação. Aqui entra, por exemplo, a oportunidade das parcerias Over Defense, por exemplo, com a granja citada anteriormente. Essa é a nossa planta de Paraguaçu Paulista. A gente pode ver que é muito similar à unidade de Narandiba, também contará com 2 biodigestores verticais, 4 biodigestores horizontais. E quando a gente olha o que a gente vê como próximos passos, né, e oportunidades, um dos focos grandes da Cocal está na utilização desse biometano internamente, na substituição ao diesel. Já houveram vários equipamentos testados, aprovados e, consequentemente, utilizados na nossa frota, o que nos resulta nesse gráfico e nessas informações que a gente gostaria de destacar. Atualmente temos 68 equipamentos movidos 100% a biometano. A gente consegue ver uma evolução ano a ano na coluna verde da quantidade de equipamentos utilizados, e esses 68 equipamentos, no acumulado desses 4 anos, resultaram em um consumo de 3,7 milhões de normal metro cúbico de biometano. Isso se equivale a 3,28 milhões de litros de diesel que foram substituídos do nosso consumo interno, equivalente aí a uma mitigação de 9,5 toneladas de CO2. Além disso, além do consumo interno, a gente tem também a compressão e a utilização de parceiros logísticos, né? A gente vê uma evolução grande nisso, e nos 2 últimos anos esse consumo já totaliza 2,3 milhões de normal metro cúbico. Essa operação de compressão e entrega desse biometano em clientes de produto acabado, a gente atualmente opera com 23 carretas, e para uma visão aqui de dimensão, 21 mil quilômetros rodados mensalmente com biometano para entregar biometano aos clientes finais. E uma outra informação relevante também é uma parceria junto à Copersucar, na qual foi criado o chamado Corredor Verde, juntamente
com uma empresa logística parceira, a Reiter. Quem vem do oeste do estado de São Paulo para São Paulo, para Ribeirão, encontra várias carretas dessa da Reiter com esses cilindros aqui de biometano. Então, são 2 rotas, a Rota Açúcar, que sai de Narandiba e agora de Paraguaçu até o Porto de Santos, e também até Rolândia, que depois segue para o Porto de Paranaguá via ferrovia, e o etanol vindo aqui até Ribeirão Preto. Eu passo para o Geraldo agora para ele fazer alguns comentários referentes à parte de biofertilizante, que é a vinhaça e a torta biodigeridas que retornam ao campo. Gente, no outro seminário, quando eu estive aqui, nós comentamos alguma coisa sobre a nossa experiência com a utilização dos biofertilizantes. Aí, no caso, a vinhaça biodigerida e também a torta biodigerida. Avançamos, junto com a Embrapa e alguns outros pesquisadores, dentre eles universidades, e dá para dizer que essa questão é bastante promissora. Trago aqui um resumo somente do Liquefert, volta, por favor. Ele tem um pH 8, né? Então tem uma maior neutralidade quando comparado à vinhaça in natura. A concentração de nutrientes, NPK, ele não se altera praticamente em relação ao que entra. Importante ressaltar que, havendo a contribuição do nitrogênio, por exemplo, do esterco de galinha, principalmente, a gente enriquece substancialmente a nossa vinhaça e a nossa torta. As características em termos de matéria orgânica ainda permanece uma quantidade relevante, em torno de 1,7, nitrogênio 1,2, fósforo 0,8 e potássio 4,6. Destaco que nessa pesquisa nós encontramos 100 gêneros de bactérias na vinhaça, principalmente. Desses 100 gêneros, nós encontramos aproximadamente 10 famílias que é de interesse agronômico. E interesse agronômico no aspecto de fixação de nitrogênio, produção de fito-hormônios, promotor de crescimento, indução de resistência a pragas e doenças e, principalmente, a solubilização do fósforo. Aqui é uma questão também relevante em termos de pegada de carbono, a contribuição que o processo de biodigestão e produção de biometano, a utilização na frota própria, a substituição do adubo, principalmente o nitrogênio proveniente de fontes não renováveis, traz de contribuição. Então, quando a gente sai comparado à gasolina, né, que nós temos, a redução é praticamente de 97%. No rumo que nós estamos indo, a Cocal tende a ser negativa em termos de emissão. Ou seja, muito brevemente nós teremos, não só a gente, acho que várias usinas estão nesse caminho, seremos pelo menos 0 em emissão no setor. Por favor. Bom, usina completa, por enquanto, sim, né? Eu acho que, mas temos desafios pela frente. Quando a gente fala de reorganização de hidrocarbonetos, considerando que, nesse momento, o mais importante é a gente ter a base. E essa base é ter a biomassa, no caso, o bagaço é de suma importância, os estudos com palha, ter o biogás como uma fonte de CH4,
o etanol, o dióxido de carbono e a energia elétrica nos criam uma condição de, através de pesquisa, através de desenvolvimento, chegar, quem sabe, brevemente, a hidrogênio verde, amônia verde, biometanol, SAF e biodiesel. Isso tudo na Cocal, nós temos um comitê de inovação e temos um setor de novos negócios, né, que cuida desses empreendimentos a ser, quem sabe, brevemente, a gente começar a implantar. No caso do SAF, já estamos estudando uma planta piloto e tem várias outras coisas que a gente pode, através dessa matéria-prima que Deus abençoou e colocou à disposição de nós para transformá-la em benefício do homem. Obrigado a todos. Obrigado, Vinícius. Parabéns pelo bom trabalho desenvolvido. Fiquem aqui com as perguntas. Parabéns, viu? Muito bom. Nós temos tempo para algumas perguntas. Jaime. Oi, Jaime. Oi, Geraldo. Tudo bom? Tudo bem. Melhor depois da tua apresentação. Opa, obrigado. Ó. E Vinícius A maior parte também. foi ele, viu? Excelente. Geraldo, eu queria fazer talvez a mesma pergunta que eu fiz para o Ricardo Ionta, né? A gente já tem conversado bastante com a Cocal sobre a possibilidade de implementação dos sensores avançados, né? O NIR Online, que poderiam estar, vamos dizer, desde a primeira chegada de cana na usina, avaliando a qualidade da cana, não apenas pó, bricks, fibra, mas a qualidade da cana inteira, indo até o biodigestato na saída do biodigestor, né? Eu queria saber como que você vê isso, se você acha que isso é viável, é possível, e isso também junto com a geração de bancos de dados, né, que vão ser tratados por aprendizado de máquina e resumir toda essa complexidade em sistemas de controle, sistemas de gerenciamento avançado. É isso que eu queria saber a tua opinião. Muito obrigado, Vinícius, muito obrigado. Jaime, tramitamos no Comitê de Inovação. Esse assunto, na Cocal, ele foi, voltou, foi para a gaveta, saiu da gaveta, mas eu não tenho dúvida que nós vamos partir para a utilização. Mas a gente quer fazer isso de uma maneira consistente, segura, com um pessoal dedicado a tornar isso um sucesso, assim como temos algumas coisas que se tornaram sucesso dentro da Cocal. Algumas outras tentamos, não foi para frente, mas eu não tenho dúvida que é uma excelente ferramenta a ser utilizada no processo como um todo. Acho que o primeiro passo nosso, já deve estar conversando com a Isabel, imagino, é começar pelo laboratório de pagamento de cana no primeiro momento e gradativamente ir avançando na parte da moenda e, por conseguinte, evaporação, fermentação, algo assim. Obrigado. Ô Burim, é muito processo, né? Nossa Senhora. Cara, você não imagina como está a minha cabeça, velho. É impressionante. Estamos implantando soltando a planta de biogás de Paraguaçu. Eu achei até que você está com muito cabelo ainda, tá bom demais. Tá bem. Me diga, a gente... 66 anos com cara de 77. É isso aí. O pessoal da agrícola questiona muito essa mudança, né, dessa retirada da vinhaça. Qual que tem sido essa avaliação de vocês quando vocês comparam a vinhaça que era aplicada normalmente e a nova vinhaça que é sem isso que vocês conseguiram retirar dela? Fernando, uma boa pergunta. Do ponto de vista agronômico, eu não sou agrônomo, mas enfim, porque a gente troca de informações lá na empresa todos os dias, né, com o Jurandir, que é o nosso diretor agrícola, e o Daniel.
é que, do ponto de vista agronômico, a vinhaça biodigerida e a torta biodigerida só traz benefícios. O desafio está muito mais na questão de você fazer o projeto de tal forma que eles tenham condições de fazer a distribuição da vinhaça biodigerida. E, às vezes, nem por um problema ou outro, você tem a vinhaça que a gente chama in natura ou a vinhaça bruta. E as duas não podem se misturar. Não porque o que acontece é uma reação biológica, que a hora que você joga o liquefértil com a vinhaça ainda in natura, ela vai ter um processo de biodigestão, isso vai espumar, cria uma série de dificuldades. Então, o projeto como um todo tem que levar em consideração que, em determinados momentos, você vai ter uma vinhaça sem biodigerir, você tem que dar um destino diferente para ela. O outro desafio é no período de entre-safra, que é um período chuvoso, onde a gente tem que pegar a vinhaça, e você acaba tendo ainda material em processo de biodigestão, seja torta ou biodigerida, ou vinhaça ainda biodigerida, e fazer a distribuição disso no período chuvoso. Então, acho que os desafios estão mais aí. Do ponto de vista da qualidade da vinhaça, nutricional, esquece. A nossa experiência com isso é bastante positiva. Nessa pergunta, e só para complementar com finalmente também, um ponto que a gente notou, uma dificuldade operacional entre indústria e agrícola, é quando ocorre algum problema de filtração. Então, a gente tem filtros UTS, depois um decanto imperializa, e qualquer problema nesse sentido da filtração do digestato que sai do biodigestor vertical, que depois vai para o biodigestor horizontal e, consequentemente, no liquefértil para aplicação na fertirrigação localizada, isso se torna um problema operacional, isso pode entupir lá as aplicações, né? Então, qualquer problema nesse sentido, a gente sai correndo e tem que resolver para que o agrícola não sofra depois. Acrescentando, o processo de biodigestão, purificação, dessulfurização, enfim, são processos biológicos, físicos, químicos que acontecem ao longo do tempo. Quando a gente fala em fermentação alcoólica, a gente fala em horas. Num processo desse, a gente fala em dias. E é como um transatlântico, eu costumo brincar com a turma, né? Se você desviar um pouco no começo, não tiver o cuidado, você vai dar a trombada lá na frente, você não vai segurar o trem. No processo de produção de açúcar, de etanol, a gente produz ao longo de 8 meses, 7 meses, estoca. E o fluxo de saída do produto ele se dá ao longo de 12 meses. Tudo muito bem controlado, bem mais prático. Esse processo não. Se a carreta não tiver no ponto de carregamento, no momento em que o gás está saindo, vai dar problema e eu vou ter que administrar aliviando para flare ou achando algum outro ponto de consumo, que no nosso caso o flare é a levedura, a planta de secagem de levedura. Então você tem que abrir o biogás para a planta de levedura para poder não perder esse material. Mas é um processo mais nervoso, é just in time, a coisa acontece instantaneamente. Mais alguma pergunta? Tem uma última pergunta aqui. Geraldo, parabéns aí pela apresentação e pela dinamicidade dos projetos. A pergunta é o seguinte, eu acho que é uma coisa nova no setor, o pessoal oferece constantemente o projeto de biogás e vocês estão num estágio bem avançado em relação às outras usinas. A pergunta é o seguinte, como estudo, como desenvolvimento, parabéns. Agora, custo e benefício com relação a todos esses projetos, como que vocês avaliam isso? Tem desafios. Cada lugar, eu acho que para ir para um projeto desse, você tem que analisar bem. Pode ter empresas, usinas, que não têm uma condição ideal para você ir, né?
Operar 12 meses no ano é importante. O CAPEX, o investimento inicial é relevante. É um projeto que deixa margens EBITDA muito interessante, porque você não tem um custo de matéria-prima, você tem o que vai basicamente amortizar o investimento que você fez, né? Lógico que quando você tem uns juros dessa magnitude hoje que se tem no Brasil, é difícil, não é fácil você manter o projeto de pé. Operacionalmente, aprender. O primeiro ano nosso foi bastante difícil, mas já pegamos o jeito, não temos dificuldade operacional. Acho que desenvolver tecnologias para... hoje tem projetos super interessantes, bons, aí tem pelo menos 3 empresas conceituadas, 3 ou 4 empresas conceituadas para colocar qualquer projeto em operação. Quanto mais nacionalizar, melhor. Nós ainda dependemos muito do exterior em termos de equipamento, membranas, a um custo relativamente alto. Mas digo para você, é rentável. E te coloca, esse projeto é interessante que ele te coloca várias outras opções em termos de visibilidade da empresa, oportunidades da empresa, que antes você não via. Você fica preso ao seu açúcar e álcool e essas outras oportunidades não aparecem. Que no negócio você não mensura, mas ela traz benefícios importantes. Então, eu acho que sim, vale a pena, mas, lógico, tem que ser muito bem estudado. Em algumas outras usinas que eu andei conversando, essa ideia concorre com uma série de outras. Tem gente que precisa, por exemplo, recuperar os seus ativos, né? Deixar a sua usina em boas condições de operação para que ela seja rentável. E isso pode ser talvez muito mais interessante do que inovar, arriscar e ir para um projeto como esse. Então, muito cuidado. Não dá para sair, vou fazer um projeto de produção de biogás, biometano, e simplesmente querer fazer acontecer. E se fizer, tomar essa decisão, faça bem feito, estude, benchmark, visite, converse com as pessoas que já fazem, para que a decisão seja assertiva. Bem, eu gostaria de agradecer em nome da STAB ao Geraldo e ao Vinícius pela apresentação. Muito obrigada. Os agradecimentos são extensivos a toda a usina Cocal. Amém? Muito obrigada.